Shalom, graça e paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Minha amada família, comunidade cristã essência do Caminho Velhas Antigas, igreja online e no lar, que Deus possa estar abençoando a todos vocês que me seguem pelo YouTube, que Deus abençoe a todos vocês. Eu estou com a garganta aqui arranhando, deixa eu tomar uma água aqui, senão a gente não vai. E aí, quero pedir perdão, não pude gravar a aula gravar a oração hoje de noite, que também não estive passando bem, mas estamos aqui, tá bom? Para gravar a aula, para estarmos aqui dentro do dia, mas amanhã cedo estaremos juntos na oração, em nome de Jesus. Nós vamos continuar tratando hoje sobre Atos do Espírito Santo. É uma série de 7 aulas, falando sobre o segredo do sucesso da igreja de Atos. Porque é uma igreja muito falada, muito comentada, uma igreja que muitos querem seguir o padrão, mas precisamos olhar para os passos, para as pegadas desta igreja, e descobrir o seu segredo de sucesso. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo que direciona os caminhos. Então, quem direcionava, quem decidia o caminho que as pessoas deveriam seguir, que a igreja deveria seguir, era o Espírito Santo. Era ele que decidia, era ele que tomava a decisão, era ele que aprovava o caminho quando Paulo tomava uma decisão, Pedro, João, outros amados irmãos tomavam uma decisão. Quem dizia a última palavra era o Espírito Santo. E vamos ver isso hoje. E como sempre, vamos ver o resultado, né, dessa maravilhosa graça, dessa obediência. Uma igreja que obedece, uma igreja que se rende, uma igreja que se curva. Se der tempo hoje, eu vou falar sobre o prostrar. Qual é o significado de orar de joelho dobrado? O que isso significa para um judeu? Eu costumo assistir um programa que mostra muitos judeus lá, e sempre quando vemos diante do Muro da Lamentação, ou eles estão em pé, ou estão de joelho dobrado. O que significa isso? Outros estão sentados, né? Tem gente que fica em pé com esse movimento, para frente, para trás. Tudo isso é um ritual, tá? Tudo isso tem um simbolismo para eles. E vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso, sobre só a questão de orar encurvado ou de joelho. O que isso significa dentro da cultura do judeu, da cultura da época de Paulo? Vamos começar. O Espírito Santo continua falando, mas o grande problema é que nem todo mundo está ouvindo. Vou repetir. O Espírito Santo continua falando, mas nem todo mundo está ouvindo. Nem todos dão atenção. Sabe por quê? Ouvir o Espírito Santo não é algo automático. Ele fala, eu já ouço. Tá? É uma decisão. Vertical. Tá? Não é algo automático. Estou aqui com a irmã Leila. Leila pode começar a falar comigo. Primeiramente, shalom, a paz, irmã Leila. Jesus. Mais forçado, que ela tá ligada também. Paz, Senhor, pastor, shalom. Ô, irmã Leila, conversa comigo. E eu ouço ela falar. Ouço não, estou aqui. Fala. Quando ela termina de falar, ela espera a minha resposta, mas eu não respondo nada. Por quê?
Eu não prestei atenção em nada que ela falou. Não ouvi ela falando. Só estou aqui de corpo presente. Mas minha mente estava em outro lugar. Muitos estão assim. Muitos já tomaram a sua decisão. Ouvir ele para quê? Então a questão aqui não é se o Espírito Santo fala. A grande pergunta é: eu tomei a decisão para ouvir? Tem pessoas que Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já finalizou, mas continuam andando no caminho que o Espírito Santo. As pessoas continuam oferecendo. Mas hoje o Espírito Santo, ele não veio aqui para nos confortar primeiro. Hoje ele veio para alinhar caminhos. Há um versículo muito conhecido no meio evangélico. Poderão dois andarem juntos se estiverem de acordo, mas será que levamos isso para o Espírito Santo? Será que eu estou de acordo com o Espírito Santo? Não é ele ainda de acordo comigo. Eu que devo estar de acordo com ele. Será que estou? São perguntas que devemos levar a sério e refletir na nossa vida. Uma grande realidade. Atos 16, versículos 6 e versículo 7. É um dos versículos que eu gosto muito de falar dele. Gosto muito. Quem anda comigo já ouviu eu falar dele um monte de vezes. E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Quando chegaram a Nícia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Olha só que interessante. O Espírito impediu, o Espírito não permitiu. Olha que coisa. A grande pergunta é, primeiro, você está disponível para ouvir o Espírito Santo? Segunda, você está disponível para ouvir não do Espírito Santo? E aí? Hã? Vamos pensar e refletir nisso. Você tem maturidade para ouvir não? Deixa eu te dar uma dica para você de algo importante. Muito importante. Que no meio religioso há uma confusão danada. Confusão. Olha só. Nós achamos que o Espírito Santo ele vai dizer não para mim, para aquilo que é pecado? Não é isso que aprendemos? Mas se eu te contar que ele não só diz não para o pecado, mas que ele corrige rotas, o que você pensaria? Como você iria refletir sobre isso? Ah, então quer dizer que o Espírito Santo, ele não só diz não, mas ele também corrige rotas. E aí, como é que fica se pararmos para pensarmos desta forma? Porque o que ele fez aqui, ok? Com Paulo, foi corrigir rota.
motivação correta, corretíssima, missão correta, propósito correto, mas o lugar não era correto. Não era onde o Espírito Santo queria. Então, aqui ele corrigiu rota. Então, a igreja de Atos era uma igreja que permitia que o Espírito Santo corrigisse rota. Paulo estava fazendo a coisa certa, mas não era o caminho certo. Não era a rota certa. Aí o Espírito Santo entrou e mudou a direção. É isso aí. Agora eu quero perguntar para você que está me assistindo pelo YouTube. Tem caminhos na sua vida que não estão dando certo? Será que não é o Espírito Santo te pedindo? E você não está chamando de luta? O que, na verdade, é direção? O Espírito Santo quer mudar a rota? Hoje eu vou te fazer pensar. Eu vou te fazer pensar. Tinha uma história aqui que eu poderia te contar muito boa para ilustrar isso aqui com a minha vida. Muito boa, excelente. Mas nós vamos chegar lá. Vamos ver o tempo aqui. Vamos pedir para o Espírito Santo, se ele permitir, que o tempo dê, para que eu possa compartilhar uma experiência. Umas das experiências que eu tive. É interessante eu falar isso, mas é verdade. Uma das experiências que eu tive do Espírito Santo corrigindo rota. Ele corrigindo rota. E é perigoso. Perigoso. Porque nós podemos ser persistentes e continuar batendo. E continuar tentando. Até uma hora que ele fala, você quer? Vai. Aí se arrebenta. Deus, por que você deixou isso acontecer? Mas onde o senhor estava quando aconteceu isso na minha vida? Tão fácil culpar Deus, né? Tão fácil. Natural do ser humano caído. Jogar a culpa em cima de outro. É normal. Natural fazemos isso. Você já notou quando nós nos perdemos, ficamos confusos? Tanta confusão quando nos perdemos. Você já parou para pensar quanta confusão? Quando estamos perdidos? Mas há um caminho. Decidir ouvir o Espírito Santo. Isso é muito importante. Porque quem ouve o Espírito Santo não vive em confusão. Está dando na direção certa. Confusão é a sinfonia de não ouvir o Espírito. Essa é a grande realidade. É a grande realidade. Shalom, irmã Sandra, paz, seja bem-vinda. É a grande verdade.
Confusão é a música da falta de disposição de ouvir o Espírito Santo. Eu vou contar para você uma experiência. Aí nós entramos no próximo ponto. Bom, eu vou contar para você uma experiência minha, no sentido de ouvir o Espírito Santo mudando de direção, entender o que está acontecendo. Acredito que quase todos aqui sabem que eu tenho uma filha que nasceu com 16 doenças, e ela teve um problema muito sério com 3 anos de idade. Ela usa uma válvula dentro da cabeça, e essa válvula deu problema. E o médico, que era o médico dela, o neuro, ele pediu conta do hospital Escola de Taubaté, foi embora. E um outro médico de um outro hospital assumiu a Francine. Só que ele nunca foi ver a Francine. E ele pegou e mandou dar alta para a Francine, que a Francine estava bem, não precisava pôr válvula, não. Vou tentar resumir bem rápido aqui, para vocês verem o Espírito Santo intervindo. Ok? Então, quando aconteceu isso, que o médico fez isso, o que eu fiz? Fiquei desesperado e fui brigar com o médico. Não, fui orar. Eu fui orar. Depois que eu oro, nós vamos esperar a resposta. E a resposta veio. Você lembra? O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade? Ou o Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito? E o Espírito Santo me fez lembrar de um texto onde Jesus diz a Pedro que Satanás tinha pedido para peneirar ele. Mas ele intercedeu por Pedro. Nesse momento eu entendi que Satanás estava pedindo para peneirar a Francine. Mas eu sabia que Jesus estava rogando pela Francine. Tirei a Francine do hospital. Passei com a Francine 3 dias dentro da minha casa com a cabeça maior que uma melancia. Imagina uma melancia grande e a cabeça da minha filha é maior que essa melancia. Fui com ela para São Paulo, porque o meu irmão, ele era da igreja Sara Nossa Terra, hoje ele está nos Estados Unidos, e um dos pastores da Sara, ele era diretor do Hospital Escola Infantil de São Paulo. Nossa, que maravilha, né? Bênção de Deus. Fui para lá com ela. Quando eu cheguei lá, meu irmão vira para mim e fala para mim assim: esqueci de ligar para o pastor. E avisar que a Francine estava vindo. Olha aí novamente. Aí você vai pensar assim: nossa, mas o irmão do Charles é irresponsável. Não era. Era o Espírito Santo corrigindo rota. Lá, o médico dando alta para a Francine, era o Espírito Santo corrigindo rota. Aqui, em São Paulo, o meu irmão esquecendo de entrar em contato com o médico, era o Espírito Santo corrigindo rota. Levei a Francine para Santa Casa Santa Cecília. Chego lá, entro com a Fran pelo pronto-socorro, um neuro, vou falar o nome dele não. Aí eu já ia errando já aqui, ó. O neuro que atendeu a Francine falou para mim assim: pai, pega a sua filha e leva ela de volta. Quem tem que cuidar dela é um neuro que cuida dela. Porque neurologista não põe a mão em paciente de outro. Eles não fazem isso. Ainda mais uma criança tão complexa como a minha filha. Tá? Uma criança que, sem exames, e muito exame, não tem como saber quem é ela por dentro. Impossível. Aí, ele falou, eu peguei ela, e eu já tinha me instruído, né, porque eu aprendi que tem parte que é nossa, que não tem nada a ver com Deus, que nós temos que fazer, sendo instruído já, tendo conhecimento das decisões que eu deveria tomar, se o médico recusasse atender ela, já tinha sido orientado. Falei para ele: tá bom, vou sair daqui, passar na delegacia, fazer um BO por omissão de socorro, minha filha está morrendo.
e vai ser contra o senhor. E saí com ela. Ele veio atrás de mim, conversando no celular. Coloquei a Francine dentro do carro, ele pediu para pegar a Fran, levar de volta a Francine para dentro do quarto. Peguei a Francine, levei e veio o médico. O médico olhou a Francine e falou para mim assim: pai, eu vou ajudar sua filha. Não vou dizer para o senhor que eu consigo operar ela rápido, mas sexta-feira eu ponho uma válvula para ela para fora, para drenar o líquido, e na sexta-feira eu ponho uma válvula dentro da cabeça dela e dentro do corpinho dela, e no sábado o senhor leva ela embora, no máximo. No sábado o senhor leva ela embora. Realmente, final de semana, a Francine recebeu alta. E um dia eu dentro, levando a Fran para consulta, a Fran passava por 23 médicos diferentes, dentro da Casa Santa Cecília, em São Paulo. Lugar maravilhoso. Glorifico a Deus pela vida deles ali. Foram um anjo do Senhor na vida da minha filha. E uma enfermeira estava nos acompanhando, porque a Francine, ela ficava num quarto isolado. E os médicos todos iam atender ela lá. Ela não saía para ir no consultório do médico. Os médicos iam até ela. E eu fiquei lá com a enfermeira. A enfermeira virou para mim assim e falou: pai, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. O senhor sabe quem que é o neuro que atendeu sua filha, que operou sua filha? Eu falei: não. Ela falou: o senhor tem certeza? O senhor não sabe quem que é ele? Eu falei: não. O senhor não sabe mesmo? Eu falei: não. Ela falou: olha, o senhor e a sua filha são muito abençoados por Deus. Deus cuida de vocês. Eu falei: por quê? Ela falou: olha, o neurocirurgião que operou sua filha, ele é chefe de equipes de neurociência nos Estados Unidos, na América Latina. Existem filas de pessoas que ganham muito dinheiro esperando para que ele atenda. Ou seja, Deus estava corrigindo rota para pôr a minha filha na mão do melhor. Precisamos entender isso. Aí vemos uma coisa ruim, já ficamos, não é de Deus, por que Deus permite? Não, era Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte? Parar de reclamar, de murmurar. E vamos ver algumas histórias aqui na Bíblia agora. Vamos ver algumas decisões de caminhos que tomaram, as consequências na igreja de Atos. Vamos ver isso acontecendo. Ok? Como sempre, leia na tua Bíblia, porque assim, eu não tenho tempo de ficar lendo os textos, mas eu gostaria mesmo de poder ler o capítulo inteiro, de destrinchar a história, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Esse tempo é muito curto. Já foi meia hora, né? Então vamos lá, Atos 5, versículo 3. Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Pedro falando isso para a esposa de Ananias, e falou isso para Ananias também. Eles estavam dentro da igreja e fora da direção do Espírito Santo. Aqui eu poderia usar igreja e instituição. Eles estavam lá dentro e andando fora. Ou seja, dentro do ambiente certo, mas fazendo a coisa errada. Dentro do ambiente certo, mas não significa que eles estavam alinhados com o Espírito Santo. E é por isso que eu falo, eu tenho toda como é que eu vou dizer para você? Eu tenho toda uma estrutura que eu mostro para você que eu não sou contra congregar numa instituição criada pelo homem. Não sou contra. Eu sou contra quando essa instituição não está alinhada com o Espírito Santo. É contra isso que eu sou contra. E eu deixo muito claro. Porque uma vez começaram a me questionar dentro de um grupo, e eu decidi fazer 21 dias,
Todo dia eu ia colocar um tópico mostrando por que que eu sou contra. O que que eu sou contra, tá? Eu não sou contra congregar, não sou contra estar dentro de uma instituição, eu sou contra quando a instituição não está alinhada com o Espírito Santo. Não está de acordo com a palavra de Deus. Ela não está de acordo com os princípios de Cristo. Ela não segue, não anda com ele. E o grande problema disso tudo é que quem não ouve o Espírito começa a viver uma fé de aparência. É um fato. Olha um perigo que Pedro passou. Em Atos 10, Pedro estava orando no sótão, né? Em sótão não, né? Na laje, em cima do telhado lá. Pedro estava orando lá. E abriu-se um lençol com animais imundos. E Deus mandou ele matar e comer. E ele disse não, que ele nunca permitiu que entrasse algo imundo na boca dele. Aí o Senhor responde: como é que você diz que é imundo aquilo que eu faço santo? Ali a gente sabe que Deus estava falando sobre Pedro e pregar para os gentios. A gente sabe disso. A gente sabe dessa realidade. Tá? A gente sabe disso. A gente sabe dessa realidade. Mas quando o Espírito Santo falou, direcionou, ele fez o quê? Obedeceu. Ele não deixou a religiosidade atrapalhar ele. Ele não deixou a tradição atrapalhar ele. Ele ouviu o Espírito e ele foi. E aí nós temos como resultado a primeira conversão de gentios. E hoje tem gente fazendo ao contrário. Tem gente que ora, mas quando o Espírito Santo responde, rejeita. Não faz. Desobedece. Essa é a grande realidade hoje. Essa é a grande verdade. Religiosidade é quando você permite que as tradições, você permite que atos religiosos, você prefere eles, e você diz que está certo, do que obedecer à voz do Espírito Santo. Pedro decidiu abrir mão da religiosidade, porque para o judeu, entrar numa casa de um gentio era querer ser expulso do templo ou da sinagoga. Era algo terrível. E ele ouviu a voz do Espírito Santo e obedeceu. Em Atos 16, Paulo se mostrou submisso, se mostrou disposto, disponível a ouvir o Espírito Santo e obedecer. Depois à noite, no versículo 9, ele tem uma visão. E ele vai e faz o quê? Obedece. Ele decide aceitar o não do Espírito Santo, mesmo que a motivação dele era correta. Ele permitiu que o Espírito Santo corrigisse a rota dele e mudasse a direção. Não do Espírito Santo, a correção do Espírito Santo, é tão poderoso quanto o sim, porque vai nos conduzir para o lugar certo, como conduziu a igreja de Atos para o lugar certo. Por isso a igreja de Atos foi uma igreja que ela impactou a geração dela. Se nós queremos impactar a nossa geração, nós devemos permitir que o Espírito Santo corrija a nossa rota. Corrija o que nós fazemos.
Isso é muito importante. Tem muita gente aí orando para tanta coisa, pedindo tanta coisa, mas menos a sua oração é focada, Senhor, corrija a minha rota. Você está corrigindo? Me dá discernimento disso. Me dá graça. Me dá discernimento. Isso é muito importante. Discernirmos essas coisas. Andarmos nessas coisas. Muito importante. E eu vou te fazer uma pergunta. Ok? Vamos lá? Responda para você mesmo. E vou te dar para você um tempinho para você pensar. Minha primeira pergunta é: o que você está vivendo? O Espírito Santo aprovou? Será que não é uma correção de rota? Será que não é um não que tem o mesmo poder de um sim? O caminho que você está andando nele hoje. Você que está me assistindo pelo YouTube, é para mim também essa pergunta, porque nós temos tempo para você responder. Nasceu na presença do Espírito Santo ou na emoção? Ou em uma sensação? Porque uma decisão que nasce da emoção, sensação, não sustenta o destino espiritual. Agora, a decisão que nasce de um ouvido que decide ouvir, é respaldado no céu. Tem o carimbo do Rei dos Reis. Queremos ser uma igreja igual a Atos? Não devemos viver igual a eles. Seguir as pegadas. Nós usamos tanto essas palavras, né? Nossa, mas o José seguiu os passos do pai. Nós devemos seguir os passos da igreja primitiva. Seguir o Espírito Santo. Tomar a decisão de ouvi-lo, de deixá-lo, permitir que ele mude rota, mude caminho, direcione, diga não e obedecemos. O problema é que muitas pessoas fazem do Espírito Santo mais um detalhe na vida religiosa, até um amuleto, como faz amuleto o sangue de Jesus, a cruz, faz amuleto um monte de coisa. O Espírito Santo, ele não é amuleto, ele não é mais um detalhe na vossa vida cristã. Ele não é mais um ponto que devemos observar e conhecer. Não. Ele é o direcionador dos nossos caminhos. Ele é quem diz não, quem diz sim, quem corrige, quem fala. E a grande verdade é uma só. Se você olhar para a igreja de Atos, se você olhar para o Antigo Testamento, você vai descobrir uma coisa interessante. Quem não é guiado pelo Espírito Santo
é guiado por qualquer coisa. Vou repetir. Quem não é guiado pelo Espírito Santo é guiado por qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso é a grande verdade. Isso é a grande realidade. Nani e Safira foram guiados pela mentira. Eu podia citar várias outras pessoas dentro da Bíblia. Essa é a grande verdade. E sabe qual é o mais problemático nisso tudo? Sabe o que eu vejo assim, que para mim é o que mais. Como é que eu vou usar a palavra aqui agora aqui? Emblemático. É o mais complicado. Não é errar. É errar achando que Deus está aprovando. E é o que eu mais vejo hoje. É o que eu mais vejo hoje, pessoas errando e achando que Deus está aprovando. E como eu falo, né? O ser humano, ele é mestre em achar autojustificativas que aprovem o seu próprio erro para ter uma paz de consciência. Uma vez eu sentei com uma pessoa e eu estava conversando com ela sobre a questão de uma decisão que ela tinha tomado. E eu falei para ela assim, ela falou para mim, ela falou, falei, no final para mim assim, não, mas Deus me entende. Deus sabe que eu sou ser humano, ele me entende, ele me compreende, porque eu estou errando, fazendo isso. Eu falei, é verdade, Deus te entende, perfeitamente ele te entende. Da mesma forma que você vai ter que entender quando você encontrar com ele, e ele dizer para você assim, contrário de mim, eu te conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. E ele, de repente, vai dizer para você, você me entende, né? Você sabe que eu sou santo e justo. Retribua a cada um segundo a sua obra. É um fato. Então, o que nós vemos de pessoas que estão agindo errado e dizendo que Deus aprova, é incrível. Incrível. O Espírito Santo está aqui. Você que está me assistindo pelo YouTube, não sei se é de noite, se é de dia, que hora que é, mas ele está aí. Ele está tocando áreas da sua vida que você sabe que precisam ser ajustadas. Caminho, decisões, relacionamentos. E você sabe disso. E você sabe que ele disse não, mas você continua. Você continua. Se queremos ser como a igreja de Atos, queremos seguir a pegada dessa igreja, temos que mudar. Temos que mudar. Desde ontem eu estou com muita dor. Muito. Principalmente desse lado aqui, ó. Muita dor. Está dolorido esse lado aqui. De manhã consegui fazer oração. Quase não estou conversando com ninguém. Estou ficando mais quieto, deitado. De noite, falei, não vou fazer oração, não consigo. Está doendo muito. Não tinha nem preparado a aula ainda. Mas ele falou para mim preparar a aula. Você vai dar aula. Preciso. Eu tenho um povo para ouvir o que você vai falar. Eu falei, tá bom, senhor.
vontade minha é parar e deitar. Mas vou continuar. Vou parar aqui, minhas irmãs, e vão poder fazer pergunta, vou responder. Vou fazer tudo como eu faço. Normal. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vai. Amém, irmã. Amém. Eu sei que vocês estão orando por mim. Obrigado. Porque eu sei que tem pessoas que vai assistir esse vídeo aqui e vai entender que você sabe que ele já te disse não. Ele já te disse para. Muda de caminho. E você já sabe disso. Para outros, ele está dizendo paciência, calma. Eu estou ajeitando tudo. Você pode não estar vendo Lázaro dentro do túmulo. Você pode não estar vendo. Mas ele está lá trabalhando para ressuscitar Lázaro. Hoje, não é sobre emoção. Hoje é sobre alinhamento com o Espírito Santo. Se você reconhece isso, é tempo de voltar para ele. É tempo de tomar a decisão de ouvi-lo. Não sei. De repente tem aquele filho, né? Está lá dando trabalho. É tempo de voltar a ouvir o Espírito Santo, como agir na vida dele. E parar de agir do seu jeito. Não sei. Sei que o Espírito Santo marcou um encontro com você hoje. Marcou um encontro com você que está assistindo pelo YouTube. É tempo de tomar decisão. É tempo de ouvir. De voltar a ouvir a voz. É tempo de permitir ser guiado. Isso chama-se confiança. E confiança é um traço do amor. É uma forma de dizer: reconheço o teu amor e te amo. Isso é um fato. Isso é uma grande realidade. É o tempo. O tempo chegou. O tempo chegou para você. Está me assistindo pelo YouTube. Tempo de alinhamento. Tempo de alinhamento. É tempo de ouvir a vontade do Espírito. É tempo de ouvir não. Tempo de ouvir sim. Mas é tempo. Não é tempo mais de seguir a emoção. É tempo de quebrar a resistência humana, das emoções, da vontade. É tempo de alinhamento de caminhos. É tempo de submissão ao Espírito Santo. Hoje ele quer realinhar caminhos. Ele quer começar novas histórias. A história que ele escreveu para você. Para dar o fim que você deseja. Mas eu quero terminar com 5 frases. O Espírito Santo não pede opinião. Ele dá direção. Ignorar o Espírito Santo é o começo de apagar ele dentro de você. Nem toda porta fechada é ataque. Muitos são livramentos dados pelo Espírito Santo. E ouve o Espírito Santo pode até diminuir as passadas da caminhada, mas não se perde.
O grande erro não está em cair, mas em deixar de ouvir o Espírito Santo antes da queda. Este é o nosso grande problema. Se queremos ser uma igreja diferenciada, comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, igreja no lar e online. Se queremos ser uma igreja diferenciada, devemos voltar e seguir os passos do primeiro rebanho do pastor. Ouvir a voz dele. Sermos direcionados pela voz dele. É tempo. É tempo de voltarmos a vivermos milagres, coisas sobrenaturais, de contarmos histórias de relacionamento com o Espírito Santo. Quem sabe a sua história vai ficar marcada por gerações, por simplesmente ter ouvido a voz do Espírito. Por simplesmente ter seguido a Ele. Por simplesmente ter tomado uma simples decisão. Eu vou ouvir o Espírito. E eu vou seguir. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom, graça e paz. Quinta-feira, nós vamos para a nossa quinta parte deste estudo, Atos do Espírito Santo, onde vamos ver como aquela igreja maravilhosa vivia esse relacionamento frutífero com o Espírito Santo. E vamos seguir os seus passos. Amém? Shalom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem quiser ficar na aula aqui vai fazer pergunta, depois que eu parar a gravação, fique à vontade.